Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos e se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas. Então hoje nós estamos na 10ª live. Então hoje vamos finalizar essa maratona de 10 lives. E todas essas lives aconteceram de segunda a sexta-feira, às 19h19, onde cada dia eu abordei um tema diferente. E hoje eu vou abordar o tema Como Conquistar a Liberdade. Então, como conquistar a liberdade? Então a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, porque das várias experiências e dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa começar a colocar em prática. Boa noite, Ana Maria, boa noite, Elza, boa noite a vocês, sejam bem-vindas. Agora no YouTube eu não consigo visualizar quem é, imagino que seja a Cristi ou a Ayrton. A Cristi e a Ayrton responderam aqui, boa noite, sim, somos nós mesmos. A Cristi e a Ayrton, obrigado pela presença de vocês também. Então são quase 7h30 da noite aqui, mais 5 da meia-noite e meia aí na Espanha. Obrigado pela participação de vocês. Então, o que é liberdade segundo o dicionário? Liberdade, segundo o dicionário, é a capacidade de agir de si mesmo. Seria autodeterminação, independência, autonomia, a ausência de submissão e de servidão. Seria livre-arbítrio. Só que nós, no vídeo de hoje, aqui na live de hoje, vamos abordar esse tema da liberdade com uma profundidade maior. Então, normalmente, falando da questão da liberdade, né? Nós normalmente caminhamos na horizontal. E segundo Khalil Gibran, no livro O Profeta, eu busquei algumas informações também no livro O Profeta, capítulo 13, sobre a liberdade. Então, normalmente nós caminhamos na horizontal, entre o desejado e o temido, entre o apreciado e o repugnante, entre o que nós perseguimos e o que nos querem fugir de nós. Então, resumindo isso, nós caminhamos na horizontal entre o desejo pelo ter e o medo de perder. Quando nós falamos dos 3 níveis do cérebro, reptiliano, emocional ou mamífero, né? E também o neocórtex, em qual nível da nossa consciência estão esse desejo pelo ter e o medo de perder? Se nós analisarmos esses 3 níveis da consciência, vamos identificar que nesse desejo pelo ter e o medo de perder, tem um sentimento de posse envolvido, tem um sentimento de propriedade, de território. E eles estão no nível de consciência animal. Então, se nós caminhamos apenas na horizontal, dentro dessa nossa faixa de consciência animal, aí nós nos escravizamos e não vamos conseguir a liberdade. Então, o tema de hoje é como conquistar a liberdade. Então, quando nós caminhamos nessa faixa de consciência animal, nós nos escravizamos e não vamos conseguir conquistar a liberdade. Porque queremos buscar o prazer como entretenimento e isso a qualquer preço, pois já vimos em outros vídeos que o excesso de prazer nos pode causar desequilíbrios. E geralmente nós queremos nos livrar de tudo o que trava os nossos interesses materiais e imediatistas. Então tem muitas coisas que nós buscamos de forma imediata, de forma material e queremos rapidamente, e se aparece alguma coisa que atrapalha essa nossa busca, a gente quer livrar dessas outras coisas que aparecem. E assim, gradativamente, nós podemos conquistar maior liberdade de consciência ou não, maior liberdade de expressão ou não e maior livre de arbítrio ou não. Então, além dessa nossa caminhada horizontal, que é necessária para nós sobrevivermos, se nós buscarmos o caminho para
o alto, ou seja, vertical, seguiremos no caminho para a sabedoria. E conforme nós já falamos, quando nós somos amantes da sabedoria, nós vamos nos tornando cada vez mais filósofos. Então, quanto mais nós amamos a sabedoria, mais nós nos tornamos filósofos. Porque a palavra filósofo, ela significa amor à sabedoria. E como eu comento o meu canal Promovendo Saúde, Bem-Estar e Espiritualidade, tem como alicerce a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Então a filosofia está no meio desse alicerce que nós estamos buscando através do canal, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Então, conforme nós vamos conquistando sabedoria, nós vamos elevando o nosso nível de consciência e também vamos elevando o nosso nível de harmonia interior. E vamos nos libertando das amarras do nível de consciência inferior. Então essas amarras do nível de consciência inferior são aqueles níveis de consciência no nível animal, que nos prende, nos aprisiona e às vezes, se nós ficarmos muito tempo no nível animal, temos dificuldades de conseguirmos a liberdade. Mas tudo isso não é um processo que acontece da noite para o dia e nem em uma única encarnação. Por isso, os erros e as dívidas adquiridas à vista por nós mesmos estão sendo distribuídos a prazo em várias encarnações, para que nós tenhamos uma cruz do tamanho que nós podemos carregar. Então eu falei sobre a horizontal e falei também sobre a vertical. Falando sobre a vertical, subir uma escada é mais difícil do que descer a escada. Quando nós estamos descendo uma escada, parece ser mais fácil. Mas, quando nós estamos descendo uma escada, nós estamos impactando o nosso peso em cima, por exemplo, dos nossos joelhos. E podemos ter consequências futuras, com problemas com os nossos joelhos, problemas nas articulações dos joelhos. E na nossa vida, da mesma forma, subir também é mais difícil. Necessita um esforço maior. E descer é mais fácil. Mas quando nós descemos, nós ampliamos o peso das nossas negatividades e podemos ter consequências futuras. Então que nós possamos insistir nesse esforço da subida, que por vezes, nesse processo de subida, nós até encontramos pessoas que se dizem ser inúteis ou inferiores e por esses motivos se declaram inabilitados para servir. E todos nós temos a capacidade de servir, bastando para isso um pequeno passo, uma ação, um movimento. E uma vez eu vi uma frase que dizia que quando nós começamos a realizar uma tarefa, 50% dela já está feita. A primeira vez que eu li essa frase eu não entendi bem, mas depois refletindo um pouquinho mais, que quando nós começamos a realizar uma tarefa, 50% dela já está feita. Então o que significa isso? Porque a parte mais difícil em uma tarefa é nós começarmos. Então que nós possamos nos apresentar simplesmente à disposição no campo das boas obras e comecemos a fazer algo em favor de alguém, que receberemos o amparo necessários para continuar nessa caminhada. Então a construção do bem comum, ela é obra de cada um de nós, onde é necessário que cada um possa realizar a sua parte para que o conjunto resulte na obra completa. Como nós vimos na live de ontem, no livro Religação ou Religando os Saberes, de Edgar Morin, ou A Religação dos Saberes, de Edgar Morin, que ele fala que quando nós vamos conectando os vários conhecimentos que nós temos como um tecido, nós vamos interconectando todos eles até formar uma figura completa, como um quebra-cabeças.
E da mesma forma como nós podemos nos compor, se nós, fazendo a nossa parte, somamos o que nós fazemos com o que uma outra pessoa faz, com uma outra pessoa faz e a outra pessoa, e vamos somando as ações de cada uma dessas pessoas, vamos formando um conjunto, vamos formando uma obra mais completa. Mas para isso é necessário que cada um faça a sua parte. Então todos nós ainda somos imperfeitos, mas somos úteis para as coisas que viemos realizar. Então ainda não conseguimos atingir a perfeição, mas aonde nós estamos, no nível que nós estamos, nós somos úteis para as coisas que nós viemos realizar. Boa noite, Lúcia. A Lúcia está foche. Boa noite. Então, eu falei que nós ainda somos imperfeitos, mas de alguma forma eu acho que nós somos úteis para as coisas que viemos realizar. Por exemplo, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei falar muito bem, mas com o que eu sei falar, eu estou fazendo as lives e espero que esteja te ajudando. Só que para começar a fazer essas lives, eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso no YouTube, nem no Facebook, e muito menos no Instagram, que o Instagram é uma ferramenta totalmente nova para mim. Então eu venho fazendo vários cursos, buscando tutoriais na internet para aprender como fazer essas coisas. E repetindo a mesma atividade de fazer essas lives diariamente, como uma rotina, eu fui me familiarizando com algumas dessas ferramentas para fazer a parte básica que vocês estão vendo aqui. Então, ontem mesmo eu tive um problema, eu ativei o Facebook antes do YouTube, e aí o YouTube não reconheceu a webcam, tive que desligar o Facebook, ligar o YouTube e depois o Facebook. Então, aos poucos a gente vai aprendendo. Então, ainda não sei porque isso acontece, mas ainda vou aprender. Então, essa é a parte básica que ainda estou engatinhando nos meus conhecimentos de uso da internet. Aí eu comprei também vários cursos que ainda preciso fazer, já fiz alguns, para que eu possa me aperfeiçoar nessas ferramentas e também nas outras ferramentas que vão aparecendo pelo caminho. Então, conforme nós vamos avançando, novas dificuldades vão aparecendo. E aí, conforme as dificuldades vão aparecendo, nós vamos nos capacitando e superando cada uma das dificuldades. Então, da mesma forma, quando nós estamos nos realizando, como começamos a realizar algo novo, vão aparecer outras dificuldades, e a questão é nós continuarmos persistindo, que a ajuda vai aparecer, e também nós vamos superando cada uma dessas dificuldades. E estávamos falando também sobre o universo material, ou o universo voltado para a consciência animal. Então, no universo material, ele está baseado em algumas leis. Quais são as leis desse universo material? Criação, manutenção e destruição. Por exemplo, o sexo faz parte dessa parte da criação, da lei da criação. Só que nós, como seres humanos, podemos utilizar essa parte da criação não somente para criar corpos, mas também nós podemos criar esperanças, criar possibilidades, ter criatividade para trabalhar na área da arte e poder auxiliar no tratamento de pessoas também que acompanham a arte, ou ajudar a harmonizar o ambiente através da arte. Então, quando a gente fala de criação, nós não precisamos ficar apenas na consciência animal, que é o sexo para a reprodução, mas também nós podemos criar outras coisas, esperanças, possibilidades, criações artísticas. E o outro nível também do universo material é a manutenção. E quando falamos no nível material, no nível da consciência animal, estamos falando de posse, estamos falando de avareza. E nós, como seres humanos, podemos pensar num nível superior. Pensar em posse de nós mesmos, nós possuirmos a nós mesmos, ou seja, conhecermos a nossa própria identidade, do que nós somos e do que nós não somos.
E também a questão de que nós possuímos virtudes para que nós possamos utilizar no auxílio das outras pessoas. E o outro nível é a destruição. No nível animal, a destruição ele gera violência. Então nós não precisamos ficar nesse nível da consciência animal. Podemos subir no patamar do ser humano, onde nós podemos destruir, ou melhor, transformar o egoísmo, a cólera, a impulsividade e uma série de outras coisas para benefício próprio e para benefício das outras pessoas também. Andréia Vieira, boa noite, Andréia. Boa noite, mãe. Escrevi aqui, boa noite, Hugo, atrasada. Boa noite. Boa noite, mãe. Bom ver vocês aqui de novo. Sejam todas bem-vindas. Então, quando nós descemos a animalidade, nós vamos encontrar uma multidão daqueles que nos acompanham com propósitos obscuros. E aí somos escravos dos nossos maus hábitos, das nossas más ações e também do nosso caráter. Então a evolução é um fruto de constante esforço. Se nos entregamos ao erro, nos tornamos escravo desse erro. E quando nós nos elevamos no aperfeiçoamento próprio, nós estamos acompanhando, ou seremos acompanhados, pelos pioneiros da evolução, nos guiando em nossas aspirações para as vitórias da alma. Quem são esses pioneiros da evolução? São as pessoas que se foram e evoluíram já antes do que nós. Então, quando nós nos elevamos em aperfeiçoamento próprio, eles estarão junto conosco, nos auxiliando. Por isso, é importante nós examinarmos o que nós desejamos e vigiarmos os nossos pensamentos. Porque onde estiver o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida nos aguardará, ou com as asas do bem, ou com as algemas do mal. Então, conforme nós vamos nos elevando, vamos nos libertando. Então, que pegadas nós vamos deixar depois que nós passarmos por esse caminho? Pegadas de seres instintivos, como muitos animais deixam, ou vamos deixar pegadas como seres humanos? Então nós não precisamos ser escravizados pelas circunstâncias, mas nós podemos responder a elas como seres humanos. Então, em função das circunstâncias, nós podemos atuar como seres humanos e não como seres de consciência animal. Então, nós aprendemos a sermos mais humanos apesar das circunstâncias. Então, isso significa que quando acontecer alguma coisa, nós podemos procurar agir como seres humanos e não como animais, não através dos instintos animais. A Elza escreveu aqui, Dona Márcia, que bom, estava sentindo sua falta. Seu filho chegou junto com muita chuva aqui, mas boa noite. Reinaldo da Silva, boa noite, obrigado. Obrigado a você também. Então, conforme nós vamos nos desprendendo dessas algemas, nós nos libertamos dessas algemas. Porém, quando nós nos libertamos de algumas algemas, nós nos prendemos a outras algemas em uma liberdade ainda maior. Conseguimos conquistar a liberdade daquelas algemas que libertamos, mas vamos nos sentir algemados em um nível de liberdade ainda maior. Então ainda vamos estar presos a alguma coisa. E é por isso que é importante amar o crescimento mais do que o conforto, enquanto estivermos com essa liberdade limitada ou liberdade relativa. Então, com relação à liberdade limitada ou liberdade relativa, existe alguma posição no mundo em que nós podemos nos vangloriar de desfrutar uma liberdade absoluta? A resposta é não. Por que não? Porque nós não conseguimos atingir ou desfrutar a liberdade absoluta. É porque todos nós
precisamos uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Enquanto nós estivermos necessitando uns dos outros, nós vamos ainda estar em uma liberdade relativa. Isso mesmo, Ana Maria, sempre estamos presos a algo, exatamente. Por mais que nós conquistemos níveis cada vez maiores, sempre nós vamos estar presos a algo, porque sempre nós vamos estar precisando uns dos outros. Obrigado pelo comentário, Ana Maria. E a nossa vida, ela é uma sequência de decisões, uma sequência infinita de decisões. Pois vimos que nós não vivemos isoladamente, mas em sociedade e com dependência uns para com os outros. Então, tomada uma decisão, só nos resta aguardar as consequências dos nossos atos, que um dia virão. Toda ação tem uma reação. Então, o livre-arbítrio nos é concedido por Deus como uma verdadeira dádiva. Mas, cada vez mais, é importante nós alicerçarmos o nosso livre-arbítrio em decisões responsáveis. Quais são as decisões responsáveis? Aquela decisão que não vai prejudicar ninguém, porque se a gente prejudicar alguém, naquele momento que a gente prejudica, a gente vai estar ligado àquela pessoa, a gente vai estar conectado, amarrado, algemado àquela pessoa e vamos perder a liberdade. Então, dessa forma, a liberdade de ação que todos nós possuímos não é totalmente absoluta, mas sim relativa, possuindo esses limites que precisam ser muito bem visualizados antes de tomarmos a ação. E sempre que esses limites de liberdade são ultrapassados, acabamos prejudicando alguém. Daí uma das razões das dores e sofrimentos aqui na Terra, que não são eternos, mas são proporcionais às dores e sofrimentos que causamos aos nossos semelhantes. A Elza escreveu aqui, Elza escreveu: mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado pelo comentário, Elza. Então, todos os deslizes que nós cometemos criam como se fossem manchas no nosso espírito. E essas manchas são de maior ou menor intensidade de acordo com a extensão do mal que nós criamos. E como que nós podemos apagar essas manchas? Então existem 3 etapas fundamentais para nós podermos apagar essas manchas. Um deles é o arrependimento sincero. Então o que é arrepender? Arrepender não é ficar sofrendo com aquilo. Arrepender significa mudar de ideia, pensar de outra forma. Então, nós temos o arrependimento sincero, o reconhecimento de que fizemos algo errado, e significa que nós estamos aprendendo a discernir o bem e o mal. Então, a outra etapa, depois do arrependimento, é a expiação. Nós sofrermos o que nós fizemos os outros sofrerem, para nós sentirmos na pele como dói. E o terceiro nível é a reparação. Nós fazermos o bem a quem nós fizemos o mal. Então, reparar o mal que nós fizemos. Então, quando nós fazemos um adversário, estamos em débito com a outra pessoa, pois fizemos algo buscando o nosso interesse próprio, geralmente conectado no instinto de preservação, no domínio de território, que provocou essa situação desagradável. E quando nós fazemos um adversário, podem surgir antipatias, ameaças, energias negativas, aborrecimentos e por aí vai. Então, nesse momento, nós estamos lesando a nós mesmos e, de alguma forma, ficamos com uma dívida pendente com alguém. E isso nos mantém ligado ao nosso adversário, o que nos aprisiona, limitando a nossa liberdade. Enquanto houver essa dívida pendente, se faz necessário o arrependimento sincero, a expiação e a reparação, para que possamos nos libertar. Então, o perdão da pessoa a quem nós fizemos mal vai nos libertar.
E da mesma forma, se alguém faz um mal para nós, quando nós perdoamos, nós também nos libertamos. Lembrando que o perdão não significa esquecimento da falta, e sim ressignificação do ocorrido, ressignificação do erro cometido. E quando nós ressignificamos o erro, temos o aprendizado e o crescimento. Então, uma vez que nós passamos por essa etapa do erro, temos o aprendizado e o crescimento. Então, uma vez que nós passamos dessa etapa desse erro, essa etapa do erro que envolve tanto a parte do arrependimento sincero, expiação e reparação, nós absorvemos o ensinamento. E quando nós absorvemos o ensinamento, isso evita que nós incorramos novamente no mesmo erro. Mas, se por acaso nós incorrermos no mesmo erro, nós vamos saber como agir, porque já passamos por essa experiência antes. A Fátima Chaves escreveu: boa noite, muita luz, paz, harmonia, para que o Senhor e todos estejam reunidos na paz e bem. Que todos estejamos com muita paz, muita luz, muita harmonia, e isso não somente nós que estamos aqui na live, mas também todos os nossos irmãos do planeta, né? E a Lúcia Stafoche escreveu: reconciliai com os vossos adversários enquanto está em seu caminho, pois senão seremos alvos das obsessões. É isso aí, Lúcia. Se nós não corrigirmos o quanto antes, podemos ser alvos de obsessões futuras, de perseguições, e aí nós vamos ficar aprisionados a alguém. Então, quando falamos de livre-arbítrio, mais do que nós fazermos o que queremos, ou do que gostamos, consiste em fazer o que nós devemos fazer. Lembrando aquela frase de Paulo de Tarso, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que atualmente se fala muito em liberdade. Dizem que liberdade é fazer o que se quer, até seguindo a definição do dicionário, né? E até foi comentado ontem pelo Sandro, que tem muitas pessoas, muitos adolescentes que eles estão vivendo atualmente em tribo e eles acham que podem fazer o que eles querem ter liberdade total. Então, seguindo essa linha de raciocínio que está no dicionário, que liberdade é fazer o que se quer, segundo o dicionário. Mas o que acontece com esse tipo de liberdade? Que nós dissemos logo no início que nós vamos aprofundar nesse tema da liberdade. Estamos aprofundando nesse tema da liberdade. Mas então, o que acontece se nós seguirmos com essa definição de liberdade que está no dicionário, ou a definição de liberdade que muitas pessoas entendem? Então, se nós queremos fazer tudo o que nós queremos, se nós fazemos tudo o que nós queremos, nós temos tendência à indisciplina e as coisas tenderão a ficar mais tumultuadas e mais incontroláveis. E quando nós fazemos o que nós desejamos, temos que lidar com as nossas consequências, mesmo sendo contra a nossa vontade. Então, se a gente faz o que quer, às vezes a gente recebe o que não quer. Então, em qualquer atividade humana, desde as tarefas mais simples, o êxito ou sucesso está diretamente ligado ao empenho em cumprir normas. Todos nós podemos nos empenhar em cumprir normas. Então, como assim todos nós podemos nos empenhar em cumprir normas? Por exemplo, uma cozinheira ou um cozinheiro que faz um bolo, se a pessoa não se atentar nos ingredientes corretos, nas medidas corretas e no procedimento correto, não vai dar um bom resultado, né? Um motorista que não respeita as normas de trânsito é um candidato a ter multas ou sofrer acidentes. Então, quando a pessoa faz o que quer, pode ter consequências que não quer. Da mesma forma, um viajante que não checa as condições do veículo antes de viajar, poderá ficar na estrada. Aquele aluno que não observa os horários para fazer as tarefas e o estudo fora da sala de aula, dificilmente ultrapassará os limites da média. E o professor que não prepara a sua aula vai se perder em divagações, afastando do tema. Então, por isso que quem faz o que quer pode receber o que não quer. Então, imagine um motorista de trânsito,
cada um dos motoristas fizesse o que quisesse, no trânsito, iria virar um tumulto, uma bagunça e provavelmente ia aumentar a quantidade de acidente. Então tudo isso envolve disciplina. A Thaís comentou aqui, a liberdade plena nunca será atingida. Você sempre terá que escolher entre isso ou aquilo. Obrigado pelo seu comentário, Thaís. Exatamente, a gente sempre vai ter que escolher entre uma coisa e outra. E sempre nós estamos nos relacionando com outras pessoas. Então a nossa liberdade vai até o espaço da outra pessoa. Então nós estamos falando sobre disciplina, que tudo envolve disciplina. Mas o que é disciplina? Disciplina é um processo educacional no qual nós aprendemos a deixar de lado as nossas satisfações imediatas, ou seja, nós deixamos de querer tudo na hora. E até tem uma frase que diz assim que a pedra colocada em disciplina é o agente que assegura a firmeza na construção. Então, em uma construção, quando nós colocamos uma pedra adequadamente no lugar certo, cada uma das pedras no lugar certo, a construção vai subir firme. E o relógio também não é somente um marcador de horas, ele é um amigo tentando ensinar-nos a disciplina e a atenção. Então, quando nós fazemos o que nós queremos, somos nós que realmente estamos comandando ou são os nossos instintos animais que estão no comando? Então, quando nós ultrapassamos o nosso nível de liberdade para praticar o mal, somos tolhidos no futuro e nós perdemos a liberdade. Então, todos nós somos movidos por princípios e por valores, que foi até o tema da live de ontem. Quanto mais alto for o nosso padrão de princípios e valores, maior será a nossa liberdade. Só que a verdadeira liberdade nasce de um compromisso com a vida, com as virtudes e também com os valores. A Thaís escreveu aqui: sou indisciplinada, acho que é minha ansiedade. E às vezes, quando queremos fazer tudo na hora, tudo correndo, às vezes deixamos de fazer algumas coisas, às vezes esquecemos alguma coisa para trás, né? Só que depois a gente acaba tendo as consequências daquilo que a gente não fez muito bem. Eu acredito que muitos de nós somos um pouco indisciplinados. Por isso que nós estamos nesse processo evolutivo, né? Que precisamos colocar a disciplina em ordem para podermos termos mais harmonia, termos mais liberdade nas nossas ações. Porque aí vale a gente lembrar daquela música do Legião Urbana, Há Tempos. Na letra da música, ele diz assim: disciplina é liberdade. E foi isso que comentamos hoje. A disciplina vai nos dando a liberdade. Ele diz também: compaixão é fortaleza. E ter bondade é ter coragem. Que nós possamos refletir nessas palavras de hoje, né? De cada vez mais buscarmos disciplinar os nossos instintos inferiores, que nos movem na horizontal, e buscarmos atuar no sentido vertical como seres verdadeiramente humanos e não com atitudes mais animalescas, né? Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. Então você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se você tiver alguma crítica, escreva no comentário também, tá? Para saber onde eu preciso melhorar. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. E aqui a minha gratidão a todos e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. A Thaís escreveu aqui: obrigado. Verdade, a disciplina nos leva à liberdade. Entendi agora, nos últimos momentos. Que bom, Thaís. Obrigado, Thaís. Aqui a Ana Maria escreveu: sou muito grata pelo seu saber. E eu que agradeço, porque vocês são a motivação de eu continuar estudando, continuar compartilhando os meus conteúdos através dos vídeos aqui na internet. Muito obrigado. Ana Maria escreveu: boa noite, até. Nos vemos. Minha mãe escreveu: boa noite, até a próxima. Gostei, obrigado.
Então, obrigado, mãe. Então, desejo a todos um excelente final de semana, que tenham uma excelente noite, e que possamos nos ver em breve. E também podemos nos comunicar também através das redes sociais. Tá ok? Cristi e Ayrton escreveram: muito obrigado, Hugo. Sempre muito bom ver suas lives. Muito obrigado, Cristi e Ayrton. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação. Gratidão. E vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live.